Boa tarde a todos. Bom, então eu venho falar-vos da aquacultura. Venho-vos falar de um setor do qual se fala muito ultimamente, sobretudo nos aspectos ligados à economia do mar. E aquilo que eu vos queria transmitir relativamente à aquacultura era que futuro é que este setor tem e como é que ele pode continuar a ter o papel importante que tem tido até agora no aliviar da fome do mundo e na produção de alimentos, portanto, a nível global. Porque nos últimos anos a aquacultura tem mostrado uma subida exponencial da sua produção, particularmente a partir dos anos 80, quando o máximo de capturas dos recursos aquáticos foi atingido. Por volta dos anos 80, as 100 milhões de toneladas foram atingidas nas capturas selvagens e não é possível continuar a tirar mais, porque sem pôr em causa os recursos. É por isso que hoje não se fala muito em exploração de recursos, mas fala-se em conservação de recursos, porque é nisso que nós temos que nos preocupar. Inevitavelmente, com a procura de alimentos, com o aumento demográfico, muito naturalmente a aquacultura teve que crescer. Mas é importante também mostrar-vos que esta subida da aquacultura é sobretudo representada por peixes de água doce. Em contrapartida, quando se fala aqui da zona das pescas, basicamente estes recursos são sobretudo recursos do mar. Portanto, não é exatamente a mesma coisa e nesta produção de peixes de água doce são sobretudo dos países asiáticos, aqueles que são os grandes responsáveis por esta subida de produção, em particular a China. E isto fez mudar muito o paradigma do consumo de peixe a nível global. Se nos anos 80, em 5 refeições, digamos, de peixe, uma era de peixe da aquacultura, 20 anos depois, dessas 5 refeições, metade é da aquacultura e nos anos 50, quando se espera que nós cheguemos a 1 bilhão de pessoas, espera-se, as estimativas apontam para que 70% do peixe que seja consumido a nível global será de aquacultura. Mas para que isso aconteça, é necessário que a produção aquícola mude duplique. E para que se duplique, é isso que eu gostava de vos transmitir aqui, como é possível isso acontecer de um modo sustentado. A que é que foi devido este êxito de produção aquícola? Foi sobretudo devido a 2 aspectos principais. Primeiro, às mudanças dos sistemas de produção, que passaram de sistemas simples, como este, em que os peixes viviam em tanques, em que se alimentavam dos alimentos que se desenvolviam naturalmente desses tanques, era a chamada aquacultura extensiva ou de subsistência, mas com o input tecnológico passámos a querer produzir mais, a ter maiores densidades de peixe por tanque e aí tivemos que recorrer a alimentos artificiais e começámos a desenvolver modelos de produção bastante mais sofisticados, que passaram inclusive por autênticas quintas aquícolas que incluem inclusive maternidades, portanto, onde são produzidos os juvenis para cultivo. E, além do mais, este desenvolvimento tecnológico permitiu também que a aquacultura abandonasse o terreno, digamos, em terra e fosse para o mar, cultivando em jaulas e, portanto, a chamada cultura em mar aberto ou cultura em offshore, como provavelmente muitos dos senhores já ouviram falar. E isto levou, digamos, à denominação, este sucesso, à chamada Revolução Azul. E esta Revolução Azul, este artigo do Economist é muito interessante porque realmente focava as grandes potencialidades que este setor
teria para produzir alimentos para consumo humano. Porque cada vez mais há uma procura de peixe a nível mundial, que é óbvio que as taxas de consumo são diferentes consoante os países. Como sabem, Portugal está entre os países mais consumidores de peixe, os números apontam para que nós sejamos consumidores de cerca de 60 quilos per capita por ano, mas não esquecer que 50% é bacalhau, portanto apenas o restante são das outras espécies. Mas o que é que nós poderemos fazer quando nós nos tornarmos 1 bilhão a nível mundial? E aí as estimativas apontam que, para manter esse tipo de população, nós temos que aumentar em 70% o volume da produção de alimentos. Temos que, esse aumento da produção tem que ser baseado em indústrias limpas, em indústrias que permitam que haja uma redução importante do eventual impacto ambiental, porque nós sabemos que a disponibilidade em termos dos recursos tradicionais está a reduzir, é cada vez mais pequena. E então, nesse aspecto, como é que a aquacultura pode se desenvolver, podemos produzir mais e respeitar o ambiente. E esse é o principal desafio que a aquacultura tem em termos do seu desenvolvimento futuro. Porquê esse desenvolvimento? Porque se nós queremos produzir mais, precisamos de mais... Desculpem. Se nós queremos produzir mais, temos que produzir mais ração. Produzir mais ração, precisamos de mais ingredientes. Alguns desses ingredientes provêm da agricultura e nós não podemos entrar em choque com a agricultura, porque sabemos que as terras aráveis estão a decrescer e, portanto, a potencialidade de fornecimento de ingredientes é reduzida. Por outro lado, também produzir peixe de água doce não é solução. A água doce é um bem precioso, quer para consumo humano, quer para a agricultura. Então, teremos que cada vez nos dirigirmos mais para o mar. O futuro da aquacultura passa pelo desenvolvimento aquícola de espécies marinhas. E, além disso, e acima de tudo, temos que ser capazes de dar confiança ao consumidor que aquilo que ele compra é aquilo que ele acha que tem as características nutritivas que ele necessita e que é um produto de boa qualidade. Mas temos sorte numa coisa, é que os animais aquáticos reconvertem muito melhor os alimentos em carne, digamos, do que os animais terrestres. E vejamos, em termos de exemplo, por exemplo, para produzir 1 quilo por exemplo, de vacas, nós precisamos de 8 quilos de ração. Mas, em contrapartida, nos peixes, apenas precisamos de 1,2, isto são valores médios, é óbvio, 1,2 quilos de ração para produzirmos 1 quilo de peixe. E, portanto, os peixes são, na realidade, são animais muito mais eficientes na reconversão dos alimentos da proteína do que os outros animais terrestres, o que é uma vantagem. Mas perguntamos, mas será que nós temos recursos suficientes mesmo para isso? E, na verdade, o que acontece é que os principais ingredientes que fazem parte das rações dos peixes são as proteínas e os lípidos. São os dois principais ingredientes que contribuem para a energia que os peixes necessitam. Essas proteínas e esses lípidos vêm de farinhas de peixe e vêm de óleos de peixe. Ora, eu já disse que se nós não podemos pescar mais, não podemos produzir mais farinha, nem podemos produzir mais óleo. E se em termos de farinhas não é propriamente... A aquacultura não absorve grande parte da farinha, como podem ver, enfim, por estes gráficos. O que não acontece é a nível dos óleos. Aqui está cortado, mas aqui haveria ainda um gráfico que eu vejo ali, mas que aqui não aparece, em que 90% do óleo de peixe é absorvido para a aquacultura. Logo, a aquacultura tem que mudar o seu paradigma de produção. Ou seja, para que seja sustentável no futuro, nós temos que reduzir as farinhas e os óleos de peixe na alimentação, temos cada vez mais contribuir para uma redução do impacto ambiental, temos que encontrar novas formas de exploração, quer da zona costeira, quer em offshore, e temos que manter a confiança do consumidor no produto. Ou seja, os 3 pilares básicos de futuro da aquacultura são o pilar económico, porque é uma atividade industrial, é óbvio, é o ambiente e são os aspectos sociais. Então, que alternativas é que nós temos?
temos uma alternativa, então, olha, vamos produzir animais que não necessitam de alimentos. Então, produzimos herbívoros, produzimos mexilhão e ostras, que se limitam a filtrar o fitoplâncton que existe no mar, ou produzimos peixes herbívoros, peixes que têm, inclusive, necessidades proteicas mais baixas que os peixes marinhos e em óleo. Mas, como vos disse, temos uma limitação, que é as questões da água doce. Então, segunda alternativa, temos que olhar com outro olhar para as rações e respectivos ingredientes. Em termos de rações, temos que ser capazes cada vez mais de produzir rações que tenham taxas de digestibilidade muito grandes, ou seja, que cada vez mais sejam no seu máximo incorporadas pelos peixes. Essa incorporação, inclusive, vai reduzir a quantidade que é excretada e, como tal, simultaneamente, o impacto ambiental é reduzido, porque já não há muitos, não há azoto nem fósforo, que normalmente é excretado para a água e que altera, digamos, a qualidade do sistema receptor dos efluentes onde se produzem os peixes. E depois temos que encontrar, então, outras formas de encontrar ingredientes. Então, vamos para as macroalgas, vamos para as farinhas de insetos, que atualmente é uma área que está, neste momento, em grande desenvolvimento. Vamos também encontrar óleos, ácidos gordos, em particular aqueles que lhe chamam os ácidos gordos poliinsaturados, os ômega 3 e os ômega 6, que muita gente ouviu falar, compra ovos enriquecidos em ômega 3, outros tomam pílulas de ômega 3, etc. Se a gente comer peixe, chega. E temos que encontrar também, reutilizar os produtos da pesca e da agricultura. E, aliás, é muito interessante focarmos aqui neste trabalho produzido por uma colega do Instituto das Pescas. Se olharem para a composição em ácidos gordos, os tais, muito importantes, os tais ômega 3, veem que em peixe selvagem, a sardinha e a cavala são os que têm melhores quantidades. Os outros peixes que estão exatamente dentro dos parâmetros adequados são o salmão, que é da aquacultura, o robalo, a dourada. Portanto, se comerem 2 vezes peixe por semana, peixes ou dourada ou robalo ou salmão, é claro, também podem comer sardinha e cavala, acho bem, por semana conseguem manter a razão de ácidos gordos ômega 3, ômega 6, que é recomendada, enfim, em diferentes continentes, inclusive pela Organização Mundial de Saúde. Mas se é muito importante esses ácidos gordos, então será que nós os temos em suficiente, conseguimos produzi-los e aí é que não conduzimos? Se até agora estes ácidos gordos são provenientes quase exclusivamente dos óleos de peixe, isto não vale a pena, são muitos números, mas basicamente o que estes números, num cálculo simples, demonstram é que há um déficit de 700 mil toneladas de ácidos gordos para fornecer aos peixes, porque os peixes, tal como todos os animais, refletem a composição das rações que nós lhes damos na sua composição da carne. E os peixes marinhos, em particular, têm, digamos, um menu à disposição no mar e é isso que faz com que eles sejam ricos em ácidos gordos. Em peixes da aquacultura, nós temos que lhes fornecer, portanto, através das rações. Portanto, uma outra alternativa é nós encontrarmos novas formas de modelos de produção, sistemas de recirculação, reutilizando a água, aquacultura offshore e ainda sistemas multitróficos, em que, por exemplo, no mesmo sistema nós temos peixes, temos crustáceos, temos microalgas, portanto, tudo é reutilizado. E, por fim, temos que garantir que é muito importante que os níveis de ácidos gordos dos tais célebres ômega 3 que existem nos peixes da aquacultura se mantenham de modo a manter a confiança do consumidor no produto. Eu, pessoalmente, não gosto muito de ouvir dizer as pessoas dizer peixe da aquacultura não presta. É bom, tem ácidos gordos, podem ter a certeza, e tem grande qualidade alimentar. E a título de exemplo, gostava de vos mostrar um trabalho muito interessante que foi feito num projeto comunitário, em que foi num universo de 5.000 pessoas e que
que foi feito na Dinamarca, na Espanha, Polónia, Bélgica e Holanda, onde se perguntou o que é que os consumidores esperavam quando compravam peixe e, como veem, não foi a relação selvagem-cultivo que para eles era importante. O que para o consumidor é importante é a garantia de segurança e de qualidade. E, portanto, eu gostava de terminar para vos dizer que para que a Revolução Azul continue, nós temos que continuar a dialogar com o consumidor para garantir que aquilo que produzimos é de boa qualidade, mas a aquacultura tem que encontrar novas formas e novos ingredientes para poder incorporar em rações, tem que encontrar novas metodologias e tem que encontrar novas metodologias de produção. E pronto, eu espero que tenha passado a mensagem e comam peixe e comam também peixe da aquacultura. Muito obrigada.